Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal Espírita Seja. Hoje a gente tem um convidado de outra cidade que veio falar com a gente, João Luiz Nascimento, que é de Cachoeira Paulista, e ele vai falar sobre semeadores de luz. Antes da gente dar início à nossa reunião, queria reforçar para todo mundo que está acompanhando a gente, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, para se inscreverem no nosso canal, na nossa página, curtirem esse vídeo que é muito importante para o nosso engajamento. Para a gente começar, então, essa noite de estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um encontro, obrigada por próximos, mesmo que por internet, de pessoas que gostamos tanto, uma oportunidade para aprendermos tanto sobre o Evangelho, que todos os lares aqui representados possam ser iluminados com essas bênçãos e que a nossa rotina, nossa prática diária possa ser guiada pelas palavras que vamos ouvir hoje. Obrigada e abençoe a todos que estão aqui. Que assim seja. João, bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Bárbara. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, agradecendo ao convite do Marcos Domingos, companheiro espírita que conhecemos quando ele ainda residia em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Nossa cidade aqui, Cachoeira Paulista, é muito próxima de Barra Mansa, estamos apenas a 100 quilômetros, então é uma cidade, uma região, região fluminense, que visitamos bastante. E hoje tendo a possibilidade de falar para os nossos companheiros do SEJA, então, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, cumprimentando a todos que estão nos acompanhando também pelo Facebook, pelo YouTube, e mais um momento de paz, de luz, de fraternidade, que é o que todos estamos precisando, principalmente neste período de agora. Então, esse recurso tecnológico que nos aproxima, que nos mantém ligados, interconectados, além das nossas ligações afetivas, os laços do coração, as nossas ligações pelo pensamento, fazendo com que busquemos cada vez mais em Deus, nosso Pai, a sua misericórdia, a sua piedade, a sua assistência, e recebendo de Jesus, do seu Evangelho, a força que tanto precisamos para enfrentar os momentos de agora, em que possamos, então, nesses instantes que aqui passaremos juntos, enlaçados neste clima de fraternidade, de paz, de luz e de amor, vibrarmos também por toda a humanidade, e em particular por aqueles que mais sofrem. Nosso tema é semeadores de luz, e nós vamos nos utilizar do capítulo 9 do Novo Testamento, em João, capítulo 9 do Evangelho de João, vamos nos versículos de 1 a 5, onde João faz a narrativa de que Jesus caminhava, Jesus passava por ali, e quando ele viu um homem cego, e os discípulos perguntaram a Jesus: se este homem é cego e cego de nascença, como ali foi informado, quem pecou? Ele, seus pais, para que ele assim nascesse cego? E Jesus então diz aos discípulos: nem este, nem seus pais. Isto acontece para que se manifeste no mundo as obras de Deus, e que é preciso que sejam realizadas enquanto é dia, porque chegará a noite e não haverá mais tempo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Estes são os versículos de 1 a 5 do capítulo 9 do Evangelho de João, e que nós nos utilizamos aqui como pano de fundo para o início da nossa conversação a respeito da temática semeadores de luz. Caminhando por ali, Jesus estava, acompanhado de seus discípulos, e muitas vezes também, como em outras vezes, acompanhado de uma pequena multidão. O que nós ressaltamos no início desse versículo 1, desse texto, é Jesus caminhando e passando de um lado ao outro, querendo dizer então que Jesus não estava parado. E Jesus realmente, quando passou pela terra, caminhou e sempre direcionando seus passos por entre aqueles que mais precisavam, pelos tristes, desiludidos, cansados, os pobres e estropiados. O nosso trabalho também é de uma verdadeira caminhada, esta caminhada evolutiva, uma caminhada ascensional,
né, que todos estamos realizando, porque quando fomos criados por Deus, fomos criados espíritos simples e ignorantes. E fomos lançados na roda sucessiva das encarnações, né? Então estamos em mais uma reencarnação e esta presente existência, esta presente reencarnação é mais uma etapa dessa nossa caminhada. E é preciso então continuar caminhando. Embora nós não estejamos fazendo isso hoje fisicamente muito, né, em virtude do isolamento social, ou pelo menos de uma diminuição do nosso contato social, das visitações que fazíamos até nas casas espíritas, nos centros religiosos, como os nossos irmãos também frequentam, mas nós também podemos desenvolver um outro caminho, por assim dizer, né? O caminho interno, a caminhada interna. É interessante, né, fazer esta avaliação, que tanto nós movimentamos os nossos corpos, andando de um lado para outro, indo aos lugares, viajando, nos movimentando fisicamente, mas também há um movimento interno, um movimento íntimo, né? Quando nós nos movimentamos pela força do pensamento, pela força do coração. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso poder criativo, né? Onde nós viajamos pelo pensamento, viajamos pelo sentimento, e essa também é uma caminhada possível e muito interessante de se fazer, né? A caminhada interna, a caminhada íntima, que nos faz sair de nós mesmos, que nos faz buscar entre a nossa própria estruturação, né, dentro do nossa conformação psicológica, a nossa personalidade, o conhecimento de nós mesmos. Então, esta é uma caminhada, a viagem para dentro de si mesmo, que nos convida a este autoconhecimento. Eu me lembro sempre de um companheiro, né, que disse certa feita que quando convidado ele, que foi para fazer essa viagem para dentro de si mesmo, quando iniciou seus estudos na filosofia espírita, ele então disse que assim que começou a fazer essa peregrinação para dentro dele mesmo, ele encontrou alguns dinossauros, alguns animais pré-históricos que não haviam sido extintos, né? Então nós nos apercebemos que diante dos nossos arquétipos do passado, as marcas, os sinais, né, os sulcos profundos na alma, os nossos estados psicológicos do pretérito, nós temos a nossa historiografia, né, o nosso passado nos influenciando no nosso hoje. Então, o nosso inconsciente que influencia o nosso consciente, que influencia o nosso presente. Mas esta é uma caminhada que nós precisamos fazer. E embora, caminhando internamente, intimamente, nós não nos recordemos das reencarnações passadas, mas nós sofremos a influência deste passado que está gravado no nosso inconsciente. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Somos de nós o próprio baú de recordações, o próprio escrínio, né, de luzes, mas também muitas vezes de fracassos, de histórias de desencontros. Tudo isso faz parte da nossa peregrinação evolutiva ou evolucional. Então Jesus caminhava, estava caminhando com seus discípulos. Nós estamos também nesta caminhada atual, junto com os nossos companheiros de jornada. Temos na nossa família, os nossos familiares, os nossos entes queridos, temos na nossa relação de vizinhança, na nossa relação social, aqueles que temos um contato mais estreito ou fazemos parte de uma sociedade também onde não temos um contato mais estreito, mas hoje conectados, interconectados pelas ligações e pelas relações, né, coletivas de um mundo conectado globalmente, né, em tempo real, até o acesso a que temos às notícias. Tudo isso faz parte deste conhecimento, desta realidade que temos hoje. Então, tanto caminhamos internamente, quando caminhamos, viajamos, né, pelo pensamento, pelo sentimento, quando fazemos fisicamente ou fazemos isso também pelo recurso tecnológico, que nos faz assistir diante, né, dos nossos olhos, da nossa frente, num aparelho televisivo, no computador, no celular, na palma da nossa mão, como o mundo à nossa volta está. As circunstâncias que envolvem o nosso viver e o nosso conviver no mundo.
Nós estamos falando semeadores de luz e vamos chegar neste ponto. Estamos apenas fazendo uma preparação filosófica acerca dessa nossa caminhada. Quem somos nós? Espíritos imortais, seres viandantes do passado, criados por Deus simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, cujo processo da reencarnação, de cada reencarnação, é nos fazer melhores, nos tornando melhores a cada oportunidade que nós temos de nos refazermos diante dos nossos desencantos e dos nossos desencontros de outrora. Então Jesus estava caminhando, mas Jesus viu um cego. A capacidade de ver, a capacidade de escutar, o uso dos nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, que são os sentidos humanos, que permitem que o espírito, através do corpo, possa então investigar, medir, mensurar, identificar, fazer parte deste mundo, identificando então este mundo à nossa volta. Nós quantificamos, nós qualificamos através desses nossos sentidos que nos dão as percepções de mundo. Então, nesta nossa caminhada, nós estamos a todo tempo identificando, qualificando, quantificando, participando do mundo, recebendo as suas impressões e, ao mesmo tempo, influenciando o mundo onde vivemos. E, naquele instante, Jesus viu o cego, assim como nós vemos muitas coisas à nossa volta. Vemos as pessoas que estão diante de nós em casa, vemos os objetos à nossa volta. Quando viajamos na estrada, vemos os lugares, aquilo que nos vai chamando mais a atenção. Então, essa nossa capacidade de ver, a nossa capacidade de ouvir, que representam os sentidos humanos. Mas, cada vez mais, nós estamos também caminhando para o desenvolvimento de um sexto sentido, na realidade do espírito. A nossa capacidade de ver, percebendo além do que está no físico, percebendo dentro de um quadro de emoções, de sentimentos, daquilo que recebemos dos outros, porque nós nos auto-influenciamos e nos influenciamos mutuamente. Então, nós estamos conectados neste mundo de influências. E isso é exercido através do pensamento, da elaboração dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, das nossas sensações, das nossas emoções, das nossas palavras, dos nossos comportamentos, que são energias. Então, nós estamos nesta caminhada e a todo instante estamos vendo, ouvindo, participando, sendo influenciados, influenciando, dando a nossa cota de contribuição na construção de um novo mundo e recebendo também dos outros, daqueles com os quais convivemos, a cota de contribuição de cada um deles, daqueles que estão próximos a nós e daqueles que estão distantes. Jesus viu o cego. Então é preciso identificar, te retirando do texto de João, a importância que temos da nossa capacidade de ver, percebendo, de ouvir, nos emocionando, e as nossas emoções, os nossos sentimentos, ligados então aos nossos pensamentos, e cada vez mais configurando em nós esse nosso estado psicológico, esse nosso estado emocional. Então, somos o que pensamos, somos o que sentimos, somos o que nos emocionamos, da mesma forma com que vamos configurando as nossas condutas, os nossos comportamentos, através das atitudes que fazemos, das escolhas que fazemos no mundo e dos passos que vamos dando para determinados caminhos. Então é preciso continuar caminhando, estamos todos caminhando, estamos vendo, ouvindo, participando deste mundo, recebendo esta influência do mundo que nos rodeia, mas é preciso cada vez mais nos tornarmos conscientes deste processo. Então, é a chamada conscientização do ser, da sua própria realidade existencial, para saber o que está fazendo da sua própria vida, o que está fazendo dos seus dias, e deste recurso valioso que é o tempo. O tempo é um recurso valioso que nós temos nas nossas mãos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o despertamento da nossa consciência, para o nosso reacerto com a vida, para a nossa reconciliação. Então, Deus, na sua misericórdia, nos oferta o tempo como este recurso precioso,
Então, enquanto estamos caminhando, sempre há tempo. Estamos sempre no tempo de fazer as mudanças necessárias, de fazermos a transformação, de revermos alguns pontos, de revermos valores, de nos reposicionarmos na vida. Estamos todos nós, então, juntos neste processo como companheiros dessa jornada evolutiva. Quando Jesus viu o cego e os discípulos também viram, os discípulos perguntaram ao Senhor: quem pecou para que ele nascesse assim, um cego de nascença? Ele, seus pais? E Jesus então respondeu que nem ele, nem seus pais, mas que isso tudo acontecia para que se manifestassem as obras de Deus. Mas vamos ficar com a questão da pergunta. Quando os discípulos perguntaram ao mestre, quem pecou? A curiosidade, o conhecimento, o querer saber. Todos nós também estamos na vida e queremos buscar, através do conhecimento das coisas da vida, a sua realidade, aquilo que possa nos ajudar. Todos estamos, na verdade, caminhando, procurando ver e ouvir aquilo que venha nos trazer um conteúdo importante para o nosso crescimento, para o desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas faculdades. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas dotados de potencialidades. E essas potencialidades vão surgindo, vão emergindo, vão sendo despertas, vão sendo desenvolvidas quando nós realmente vamos amadurecendo para isto. Então, o exercício cotidiano da nossa vida, das escolhas que fazemos, dos caminhos que palmilhamos, de como estamos efetivamente desenvolvendo os nossos sentidos no conhecimento das coisas e das perguntas que fazemos. Costuma-se dizer que o mundo é movido por perguntas, porque somos todos nós incitados à curiosidade, a querer conhecer, a investigar, a nos aprofundarmos na busca do conhecimento. Mas o que efetivamente dá curso ao próprio mundo, a realização das coisas no mundo, são as respostas. Então, tanto quanto nós buscamos, através das perguntas, essas respostas, nós vamos também nos apercebendo que as respostas estão em nós. Porque conforme o nosso amadurecimento, nós vamos despertando essas nossas habilidades, vamos despertando as nossas consciências para aquilo que é importante. E não só importante, mas para aquilo que é importante, necessário, essencial e prioritário. Porque diante da nossa realidade existencial, além das nossas necessidades de sobrevivência, que são as necessidades primárias da criatura humana vivente na Terra, quando nós nos entendemos como espíritos imortais, assim como diz no preceito socrático, se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Então, quando nós nos apercebemos como espíritos imortais e acreditamos nisto, os nossos olhos vão se voltando para esta eternidade e nós vamos buscando, diante das necessidades do momento, não só aquilo que é importante para a nossa vida na Terra, enquanto seres que aqui vivem uma experiência transitória, passageira, mas daquilo que efetivamente vai nos trazer conteúdos essenciais, importantes, necessários, essenciais e prioritários. E a partir daí, nós vamos desenvolvendo as nossas prioridades. Então, a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus quanto à realidade daquele cego de nascença, de como ele teria chegado naquela condição de ser um cego de nascença, se era culpa dos pais dele, dos seus antepassados, a própria história da culpabilidade que aprendemos nós ao longo da história de pecados e somatizando culpas, mas hoje, cada vez mais, nós nos apercebemos que somos os construtores dos nossos destinos e que aquilo que vivemos faz parte deste cenário que nós mesmos estamos construindo. Somos hoje, então, o resultado do que fizemos de nós mesmos no passado, tanto quanto estamos construindo o nosso futuro. Então, essas perguntas, elas vão sendo respondidas. Quem somos? Espíritos imortais, seres reencarnantes.
De onde viemos? Da verdadeira vida, da vida espírita, da vida espiritual, do plano espiritual. O que estamos fazendo aqui? Estamos desenvolvendo os nossos trabalhos para evoluir, palmilhando novos caminhos, tentando nos construir ou nos reconstruir, tentando nos refazer diante de um passado de inglórias, de insucessos, de problemas, né? de tudo aquilo que em algum momento representou para nós dificuldades, imprevistos, as vacilações. Todos enfrentamos imprevistos, vacilações, impedimentos, né? Tudo isso faz parte deste cenário da criatura humana, porque somos seres imperfeitos, seres inacabados. Como seres inacabados, o que fazemos hoje, as escolhas que fazemos, elas estão de conformidade com as nossas crenças, ou de como somos. Naturalmente, quando realizarmos a nossa transformação, quando desenvolvermos essas nossas habilidades, transformando então os nossos em virtudes, os nossos tropeços em acertos, buscando cada vez mais o caminho do bem, não nos perdendo nas sombras, mas cada vez mais fazendo a luz em nós, nós estaremos então acertando os passos nessa trajetória. E as perguntas vão sendo respondidas conforme esse nosso desapego, conforme esse nosso amadurecimento. Um amadurecimento intelectual, intelectivo, do conhecimento das coisas, um amadurecimento psicológico, nas percepções que fazemos de tudo aquilo que nos rodeia, um amadurecimento emocional diante das sensações que ainda nos tocam e diante dos sentimentos que nutrem o nosso ser. Porque nós vivemos ainda um processo dicotômico. Querendo viver o amor, muitas vezes nos deixamos levar pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento, pela mágoa, pela tristeza, pela ira, pelo melindre, pelos ciúmes. Então nós, muitas vezes, como diz Joana de Ângeles, deixamos fazer agigantar em nós, ela chama esses sentimentos gigantes da alma, deixamos agigantar-se em nós esses sentimentos que ainda nos despedaçam, nos fazem sofrer, nos deixam tristonhos e ao longo do tempo nos deixam marcas infelizes. Então nós mesmos somos os construtores dos nossos destinos, mas podemos, pela natureza das nossas escolhas, das opções que fazemos, dos nossos estados psicológicos, emocionais, das respostas que nós mesmos nos damos, nós podemos nos confrontar com essa natureza de decepções, de desolação, de desencanto, diante das ilusões que construímos em torno de nós, e dia chegará em que desvendaremos, tanto quanto estamos buscando desvendar hoje, um mundo novo que nos tire dessas ilusões para nos fazer realmente enxergar o mundo real, buscando o sentido existencial para as nossas vidas. E é quando então Jesus respondeu aos discípulos, nem ele, aquele cego, nem seus pais, mas tudo isso acontece para que se manifeste no mundo as obras de Deus, para que se patenteie no mundo aquilo que eu vim realizar em nome de Deus, em nome de meu Pai. Assim como Jesus veio realizar as obras em nome de Deus, em nome de seu Pai, nós assim também somos chamados a realizarmos estas obras em nome de Deus, que também é nosso Pai, porque somos irmãos de Jesus, somos todos irmãos e estamos nesta caminhada evolutiva. Então todos estamos trilhando os nossos caminhos, somos companheiros dessa jornada e estamos cada vez mais buscando entender, nos aproximando de Deus e buscando entender a vida. E somos também responsáveis pelas obras que nós aqui viemos realizar. Nós reencarnamos não à toa, ou sem um objetivo. A reencarnação tem o objetivo do nosso crescimento e da nossa participação, ou com contribuição, com coparticipação no mundo, para que o mundo se torne melhor. E a mudança se faz de indivíduo a indivíduo. Então, tanto quanto nesta nossa caminhada, nós vamos vendo e ouvindo, e percebendo, e perguntando, e questionando, e nos respondendo dentro deste quadro criterioso do que é importante, necessário, essencial e prioritário,
nós vamos então nos aproximando de Deus e vamos então percebendo que todos nós temos também algumas tarefas, temos sim algumas missões, né? Nós conhecemos em torno de nós, na própria realidade do mundo, na história da humanidade, aqueles espíritos que trazem grandes missões, né? E a história registra, então, nos seus anais, a vida desses tarefeiros, desses verdadeiros missionários. Mas todos nós temos tarefas, pequenas missões, trabalhos a serem realizados, né? Se nós não viemos a passeio, se não estamos aqui sem objetivo, sem uma finalidade, esta nossa caminhada não é simplesmente para andar de um lado para outro, ou simplesmente para viver cada dia como alguém que cumpre uma rotina prática e diária de coisas, como alguém que simplesmente supre as suas necessidades básicas de um ser vivente na Terra, mesmo que transitoriamente, mas deste ser que de forma passageira vive a sua experiência terrena, buscando a evolução de seu espírito, o desenvolvimento das suas potencialidades. Então, a primeira obra, o primeiro trabalho, na verdade, que temos que fazer é conosco mesmo, né? Então, vamos nos encaminhando já para a própria temática, que são semeadores de luz, né? O primeiro momento, então, o primeiro trabalho que nós precisamos nos aperceber é o acender luz em nós. Por isso Jesus nos disse, brilhe a vossa luz. E ele nos disse, vós sois a luz do mundo. Então acender a luz em nós. Ele não nos teria dito, não nos teria convidado a que brilhássemos a nossa luz se nós não a tivéssemos. Então, tanto quanto temos esta luz, e Jesus então nos fala, nos faz esse convite, brilhe a vossa luz, nós a temos. Então, a nossa primeira tarefa, através do autoconhecimento, desta caminhada interior, pelo nosso psicológico, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, essa autoinvestigação, esse trabalho de introspecção, é para que, em conhecendo os nossos pontos nevrálgicos, o nosso lado sombrio, porque todos estamos envolvidos ainda pelas chamadas sombras individuais, tanto quanto estamos envolvidos pelas sombras coletivas, né? Porque temos o nosso passado, não nos acabamos ainda, né? Não nos tornamos perfeitos. Esse é um processo do nosso aperfeiçoamento. Então, este autoaperfeiçoamento, esta nossa reencarnação, esta nossa existência, que é o Kinder de Oliveira, inclusive, jornalista, escritor espírita, considera numa de suas crônicas ser a nossa melhor reencarnação. Quando eu li essa crônica e o título é Esta é a Nossa Melhor Reencarnação, né, cheguei, assim como ele, também a este convencimento, é a nossa melhor reencarnação, até porque é a que nós estamos vivendo, mas é porque aqui nós estamos ganhando esta lucidez, a compreensão melhor das coisas, esta caminhada que nos fez chegar até aqui, o momento em que nos fizemos perguntas e que estamos conseguindo as respostas. O momento que estamos começando a enxergar, a ouvir, a perceber e identificar a realidade do mundo à nossa volta, não só da sua configuração material, física, na Terra, na qual estamos encarnados, né, neste planeta atualmente, mas a percepção do mundo que nos rodeia neste mundo de conexões e de energias, né? Então, todos nós estamos interconectados por esse mundo de energias, por essas conexões energético-magnético-espirituais. Então, é preciso acender a luz internamente. Acendendo a luz internamente, faz-se em nós esse brilho. E nós continuamos caminhando e vamos com a nossa luz, né? Mesmo que achemos que a nossa luz ainda é fraca, né? É débil, que a nossa luz é opaca, que nós não temos tanta luz assim, mas Jesus nos disse, brilha a vossa luz. Então nós vamos acendendo esta luz, vamos nos auto-iluminando, vamos conseguindo esta iluminação interior, vamos levando ao mundo a luz da nossa participação no mundo, e isto influencia o nosso irmão. Hoje, então, o nosso irmão do caminho, né, nosso companheiro de jornada, e mesmo aquele que está mais distante fisicamente, hoje no mundo dessas conexões virtuais, né,
a rede virtual, nas redes sociais, nós recebemos mensagens, nós passamos mensagens, nós estamos conectados num mundo de mensagens que nos chegam, e tanto quanto nós as enviamos, e nós nos tornamos responsáveis por isso, pelas luzes que estamos acendendo nos corações, ou pelas luzes que estamos recebendo de outros irmãos nossos. A doutrina espírita, então, nesses seus 163 anos, completados neste ano, em 18 de abril, a contar da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, são 163 anos desta caminhada de forma a divulgar os preceitos espíritas basicamente, quanto à crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados. Conceitos, então, basilares da doutrina espírita, para que nós entendamos que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é um Deus Pai de amor e de bondade e de misericórdia. E somos nós seres imortais, e que se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade, conforme o preceito socrático, e que Kardec fez incluir na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Notícias Históricas, Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo. Da comunicabilidade dos espíritos, e que os espíritos sobrevivem à morte física, a morte no corpo físico, e chegam na pátria espiritual conforme daqui saíram, e conseguem se comunicar conosco, estão ao nosso lado. Nós vivemos então neste mundo de conexões também com as variadas moradas espirituais. Influenciamos espíritos encarnados, tanto quanto somos influenciados por eles. E segundo os espíritos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam as nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, sendo que na grande maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então nós vivemos este mundo de conexões espirituais, recebendo mensagens, passando mensagens e sendo responsáveis cada vez mais por esta luz que estamos acendendo em nós e pela luz que estamos acendendo em torno de nós. Por isso Jesus disse aos discípulos que tudo aquilo, a presença daquele cego de nascença, como de outros que estiveram diante do Cristo e que ele promoveu as chamadas curas, e convidando as criaturas a que buscassem uma vida nova, a que saíssem daquela vestimenta de homens velhos, carcomidos pelos erros do passado, para que a partir da boa nova do Evangelho pudessem beber da água pura e cristalina e que jamais voltaria a dar sede. Para que se alimentassem da verdadeira nutrição, do verdadeiro nutriente, do verdadeiro alimento que viria então alimentar o espírito, matando as suas fomes internas, as suas fomes íntimas. Então somos conduzidos nesse instante também a nos perguntarmos quais têm sido estas nossas fomes, além da fome de pão, do pão material que nutre o corpo físico, para que nós tenhamos a saúde física, nos mantenhamos de pé, temos condições de viver na terra e continuar caminhando pela terra, mas a fome do pão espiritual, que alimenta o ser espiritual, a fome de paz, desta paz da consciência que surge após o dever cumprido. Todos nós nos dedicamos uns aos outros à paz do Cristo, à paz do Senhor, à paz de Jesus, à paz de Deus, e estamos buscando esta paz em nós, a paz interior, um estado de paz íntima que nos faça sentir bem, a fome de luz, da luz do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. A luz que faz desvanecer as sombras, a luz que nos retira da escuridão, a luz do conhecimento que nos dá as respostas que nós estamos precisando, respostas que surgem de nós, respostas que recebemos da vida, respostas para as quais vamos amadurecendo para entendê-las, compreendê-las e, a partir de então, tornar as nossas vidas verdadeiros comportamentos melhorados
de acordo com essas melhores respostas que agora recebemos da vida a partir do processo da iluminação. E aí vamos nos responsabilizando também em sermos estes semeadores de luz pelos caminhos que estamos familhando. Acendemos as luzes em nós e vamos também buscar trilhar os nossos caminhos, levando as luzes de esperança, de ternura e de paz para os nossos irmãos do caminho. Mas Jesus, na continuidade do texto, disse ainda aos discípulos, neste capítulo 9, Evangelho de João, nos versículos de 1 a 5, de que tudo isso era preciso ser feito enquanto era dia, porque chegaria a noite e não haveria mais tempo. Isso quer dizer que o tempo, como recurso precioso que nós temos diante de nós, nas nossas mãos, que Deus nos concede este tempo, é preciso aproveitar as oportunidades. Nós não podemos perder tempo, marcar passo na trajetória da evolução. Muitas vezes podemos ficar marcando passo, paralisados em nós mesmos. Alguns autores chamam de paralisia dos paradigmas. Temos alguns modos de ser, alguns condicionamentos que nos atrelam, nos escravizam e nos fazem marcar passo nessa trajetória. Mas dias chegará em que será necessário, pela própria lei da vida, da lei do progresso, remover esses paradigmas. Então, esses paradigmas paralisados, esses comportamentos deteriorados ou solidificados em nós e que têm a necessidade de serem transformados, de serem renovados, eles precisarão ser movidos. Então, este processo de iluminação que nos faz remover os paradigmas paralisados para que nós consigamos modificar, transformar, renovar, reconciliar a reconstrução de nós mesmos a partir de novas escolhas, de novos caminhos, das opções mais felizes. E disse Jesus, enquanto é dia, porque chegará a noite e não haverá mais tempo. Nós estamos encarnados, agora seres imortais, sabendo que viveremos após a morte física, no corpo físico, mas este tempo da reencarnação é um tempo limitado. Berço-túmulo. A experiência do reencarne e do desencarne. Então, este é um período importante, entre o nascimento e a morte, entre o berço e o túmulo, para que estejamos sempre nos autoavaliando, acendendo luzes e buscando cada vez mais fazer aquilo que viemos fazer, enquanto temos tempo. O que quer dizer quando vai chegar a noite e não haverá mais tempo? Muitas vezes as próprias dificuldades do caminho, a doença ou até o desencarne, mas diante das próprias condições ou circunstâncias que envolvem o nosso viver e que podem nos retirar as facilidades que estamos tendo neste momento. Então, todos nós temos essas condições de realizar estas obras que aqui viemos realizar em nome de Deus, porque Deus embutiu em nós essas potencialidades. E estamos cada vez mais acendendo estas luzes. No versículo 5, que estamos fazendo análise até o versículo 5 deste capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, tanto quanto ele nos disse, brilhe a vossa luz, ele também disse, vós sois a luz do mundo. E neste versículo 5, deste capítulo 9 do Evangelho de João, ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, nós estamos no mundo, estamos na Terra, este é um momento importante, transicional planetário, o momento em que é chegado um período de transformação. Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no último capítulo, São Chegados os Tempos, fala justamente disso, dessa transformação que muitos haveriam, inclusive, de esperar como transformações físicas, Mas, muito mais do que isso, Kardec fala da modificação ou da transformação moral. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 5, os obreiros do Senhor, o Espírito da Verdade, ali tem uma mensagem que Kardec fez constar, essa mensagem do Espírito da Verdade, onde ele diz a humanidade, atingiste o tempo para a humanidade, um tempo marcado
para a sua transformação. Então, assim como a humanidade teve em variadas épocas, em variadas etapas da sua história, esses tempos marcados para a sua transformação, para o seu despertamento, nós chegamos mais uma vez num momento como este. Então, este tempo marcado para a transformação. Isso requer, então, que todos aqueles que, tendo recebido as respostas importantes, necessárias e essenciais, passaram e passam a cuidar das suas prioridades, não só as chamadas prioridades humanas, enquanto atendimento das suas necessidades de sobrevivência na Terra, mas das suas prioridades morais, das suas prioridades espirituais, que envolvem a nossa maturidade psicológica e espiritual, que envolve esta viagem para dentro de nós mesmos, esta caminhada interior, para que nós vejamos, ouçamos, e aí nos disse Jesus, né, que vejam os que têm olhos de ver, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Então, na acuidade visual, na acuidade auditiva, nessa nossa percepção do mundo que nos rodeia, na realidade existencial do ser espiritual, aquilo que a partir de então há de se tornar a nossa prioridade, ou haverá de tornar-se as nossas prioridades, haverão de se tornar as nossas prioridades diante das nossas novas escolhas, diante daquilo que realmente vamos colocar nos nossos caminhos como o direcionamento dos nossos passos para essa trajetória feliz, almejando os alvos de felicidade que todos queremos atingir. As perguntas fazem parte, as respostas brotam de nós, tanto quanto nós vamos amadurecendo para isto, mas é preciso também desapegar dos antigos modos, dos antigos jeitos, é preciso ter um novo olhar, é preciso ter uma nova escuta, é preciso então desenvolver, né, não o nosso aparelhamento cerebral, mas na nossa condição mental, no nosso estado psicológico, no nosso estado emocional, estas novas habilidades, estas novas percepções daquele que se auto-identifica e daquele que identifica no mundo as condições que tem de prosseguir caminhando. Estamos todos neste barco, e este momento transicional, planetário, pelo qual passa a Terra, é um momento, então, delicado, grave, em que estamos sendo testados justamente na nossa fé, no nosso entusiasmo, no nosso gosto pela vida e na aplicação do Evangelho do Cristo, naquilo que já aprendemos no nível intelectivo, naquilo que já guardamos emocionalmente da proposta trazida pelo Cristo, mas que agora deve nos fazer transformar, reconstruir, reedificar através das nossas atitudes melhores, ou renovadas, ou moralizadas. Então é um momento deste enfrentamento, do autoenfrentamento, é um momento em que, fazendo uma revisão da própria história dos primeiros cristãos, né, daqueles cristãos que se direcionavam para as arenas de leões, as arenas das feras, e tinham que testemunhar naquele instante com as próprias vidas, e sabedores de que teriam seus corpos rasgados pelas feras, mesmo assim, enfileirados, cantavam hosanas ao Senhor, hinos de gratidão ao Pai. Nós vivemos hoje este momento em que, diante das arenas da vida, somos convidados, nos momentos difíceis, diante dos percalços, diante dos imprevistos, diante dos estados de desolação, de desencanto, de tudo que nos rodeia e que em alguns momentos podem nos causar pavor, temor, medo, né? Pode nos causar pode até nos causar algum susto, né? Ou tristeza, ou desolação. Nós somos convidados a ser tocados pelo Evangelho do Cristo, relembrando quando ele nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, pacífico, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
então o Evangelho Redentor, nos fazendo brilhar esta luz interna, tanto quanto passamos a ser estes semeadores de luzes de esperança, de um novo entusiasmo para os nossos companheiros de jornada. E aí nós temos, diante do nosso relacionamento, da nossa convivência mais estreita, diante do recurso tecnológico também das redes sociais, a possibilidade de acendermos estas luzes, de semearmos luzes. Quando do desencarne do professor Rivaio, cognominado Allan Kardec, a 31 de março, o senhor Pagé de Noyer, o senhor Pagé de Noyer fez estampar numa página a seguinte expressão: já não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular, enchendo imenso vazio, que o materialismo cavaram aos nossos pés e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. Isto em 31 de março de 1869. Já não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular, enchendo imenso vazio, que o materialismo cavaram aos nossos pés e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. Então nós somos chamados, como semeadores de luzes, a espargirmos estas flores de luz, essas flores de esperança nos corações humanos, daqueles que não têm fé, daqueles que dizem que perderam a fé, daqueles que estão desencantados da vida. É o momento em que, enfrentando as arenas da vida, nós buscamos testemunhar o nosso amor a Deus sobre todas as coisas e o nosso amor ao nosso próximo como a nós mesmos, divulgando a doutrina, semeando a esperança, semeando a paz, semeando luzes. Somos semeadores de luz. E o tempo atual, diante das sombras que ainda nos visitam a intimidade e que tocam a própria realidade da Terra, nós temos esta responsabilidade e este compromisso de acendermos luzes em nós e de colaborarmos com que essas luzes cheguem até os nossos irmãos do caminho. Que me virá no ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo de ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto, quero cantar, sorrir, vibrar alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Muita paz. João, nossa, muito obrigada pelas palavras. Eu terminei dando um sorriso aqui nesse final. Acho que é o sentimento que ficou para mim e para todo mundo que assistiu, foi de uma esperança. Como você disse, a gente vive um momento difícil, a gente vive muitas dúvidas, o planeta Terra passa por mudanças muito grandes, e isso gera uma incerteza, isso gera muitas vezes raiva, medo. Quando a gente pensa que a gente tem dentro da gente essa luz e que a gente pode encontrar o verdadeiro sentido da felicidade que Deus e Jesus ensinam pra gente, isso dá um conforto de que a gente vai passar por isso, de que o processo vai se evoluir para que a gente consiga estar num caminho melhor. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Como a gente disse, né, a pandemia também traz coisas positivas. São Paulo e Juiz de Fora ficaram muito pertinhos hoje. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E, pessoal, eu queria só 2 recados. Reforçar para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, curtir a nossa página também no Facebook. E no mês que vem, no mês de outubro, vai ser um mês dedicado a Kardec. E aí, nas sextas-feiras, os nossos encontros vão ser com a Sueli Schubert, com o Simão Pedro, Eduardo Schubert e Arthur Valadares. Desculpa, gente. Acho que teve um barulho aqui.
E no início do mês de novembro, a gente também vai ter um seminário que vai falar sobre mediunidade e vai ser a Sueli Schubert que vai ministrá-lo. Para a gente encerrar todas essas palavras, esse sentimento de gratidão, eu queria pedir para o João fazer a prece de encerramento para a gente, por favor. Tá bem, querido. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que nos envolveram e nos envolvem neste instante de tanta luz, de tamanha fraternidade. Nós aqui queremos demonstrar a nossa gratidão por tudo que recebemos, Senhor, das Tuas mãos misericordiosas e santas. E queremos, de alguma forma, contribuir com o mundo neste momento que tanto precisa, não só entre os encarnados, mas também entre os desencarnados. Rogando o Senhor que estas nossas vibrações fraternais de muito carinho cheguem às regiões de maior sofrimento, diante daqueles que choram, que passam pelo sofrimento, daqueles que estão a ponto de tombar ou de desistir da luta. Alimenta-os nesta esperança, Senhor, e fazes chegar até eles um bálsamo suavizante, um lenitivo para as suas dores, para que recobrem a esperança, se levantem e possam continuar nesta caminhada evolutiva, ascensional, que os levará no futuro à conquista da felicidade. Somos os construtores destes nossos tempos e desta felicidade que tanto almejamos. Ensina-nos, Senhor, cada vez mais a fazermos dos nossos dias este modo de ser, de viver e de conviver no mundo, para que levemos a luz que hoje já conseguimos acender em nós, a partir das verdades que conhecemos, e assim contribuamos diante das crises da sociedade moderna, com as respostas que todos buscam, para que também, alimentados na fé, possam sentir e perceber o quanto Deus nos ama e o quanto Jesus nos embala em cantigas suaves de ternura e de paz. Despede-nos neste instante no teu amor, mas rogamos, fica sempre conosco, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, deixa eu fazer uma correção, que a tia Érica acabou de me avisar aqui. Acho que eu falei o sobrenome de alguns dos palestrantes errados. Na semana que vem, no mês que vem, a gente vai ter o Eduardo Schubert e Eduardo Maluf. Tá bom? Obrigada pela correção. Boa noite a todos e até semana que vem. Obrigada, viu, João? Obrigado, Bárbara. Boa noite a todos. Uhum.